Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, assim, o coração da democracia local, a participação do cidadão. Vamos falar especificamente de uma ferramenta muito poderosa chamada Tribuna Livre e da sua história, que é cheia de idas e vindas na cidade de Indaiatuba. É uma pergunta que muita gente se faz, né? A gente vê um problema no bairro, tem uma ideia que podia melhorar a cidade ou simplesmente quer que os vereadores saibam o que a comunidade está pensando. Mas e aí? Como é que a gente transforma essa vontade em algo concreto? A nossa análise de hoje explora exatamente um dos caminhos para isso. Bom, vamos lá. O que é, afinal de contas, a tal da Tribuna Livre? Pensa assim, é um canal oficial. Não é um protesto na rua, não é um post na rede social, é um espaço garantido lá no regimento da Câmara para que qualquer pessoa possa se inscrever e, durante a sessão, falar olho no olho com os representantes eleitos. É a democracia acontecendo ao vivo ali no plenário. E isso não é só uma ideia bonita no papel, não, de jeito nenhum. Muitas, mas muitas cidades pelo Brasil já usam essa ferramenta. Vamos dar uma espiada em como funciona em outros lugares para a gente entender melhor o que estava em jogo. Agora, olha que interessante essa tabela, ela mostra a variedade. Em Jundiaí, por exemplo, podem falar 3 pessoas por sessão, 5 minutinhos cada. Já em Medianeira, lá no Paraná, o tempo é maior, 10 minutos. A Aracruz, no Espírito Santo, tem um nome diferente, Tribuna Popular, e acontece uma vez por mês. Quer dizer, os modelos mudam, mas a ideia principal é a mesma. E aí, a gente chega em Indaiatuba. E a resposta, como dá para ver, é bem diferente. E por que, né? Por que tantas cidades adotam essa prática? Bom, os documentos que a gente analisou mostram benefícios bem claros. Essa participação direta dá mais legitimidade para o que é decidido na Câmara, porque, poxa, o debate foi mais rico, teve a voz da população. Aumenta a transparência, porque as cobranças são feitas ali, abertamente. E o principal, né? Aproxima quem representa de quem é representado. É uma via de mão dupla que, no fim, fortalece a confiança. Ok, agora que a gente já entendeu o conceito, já viu os benefícios, vamos focar na nossa história principal. A jornada para colocar a Tribuna Livre para funcionar em Indaiatuba não foi nada simples. Foi, na verdade, uma verdadeira saga, viu? Marcada por muita, mas muita persistência de um lado e uma baita resistência do outro. E no centro dessa história toda está o vereador Carlos Linho Lopes. Essa frase dele resume perfeitamente o que motivava o projeto que ele apresentou tantas vezes. A ideia era simples. Os vereadores, mesmo com a melhor das intenções, não conseguem saber de tudo o que acontece na cidade inteira. A tribuna seria então essa ponte para trazer o conhecimento direto da fonte. E que persistência, hein? Dá uma olhada nessa linha do tempo. Isso aqui mostra o tamanho da batalha. Começou lá em 2009, primeira rejeição. Em 2010, o projeto nem foi votado, ficou parado nas comissões. Depois, rejeição em 2012. Em 2014, placar de 9-3. 2015, 8-4, até chegar na oitava rejeição, em 2016, de novo por 8-4. A gente está falando de quase uma década de tentativas e negativas. Então fica a pergunta, né? Por quê? Por que essa resistência tão grande? Para a gente entender, a gente precisa ir no coração do debate, olhar para os argumentos que foram usados tanto para defender quanto para atacar a proposta. E aqui a gente veio o choque de visões. De um lado, quem defendia falava que seria um salto democrático, que ouvia as pessoas e ia melhorar a qualidade dos projetos. Faz sentido. Do outro lado, a visão era diferente. O argumento principal era: ué, mas os vereadores já foram eleitos para representar o povo. Tinha também o medo de perder o controle das sessões e até uma comparação mais pesada com conselhos populares que, na visão de um vereador da época, poderiam colocar em risco o sistema democrático. São duas filosofias totalmente opostas sobre o papel do cidadão. E esses argumentos se traduziram em votos, claro. Numa das votações mais emblemáticas, a de 2015, o placar foi esse aí: 8 votos contra e apenas 4 a favor. Os números não mentem, né? A visão contrária à Tribuna Livre era a maioria absoluta na Câmara naquela época. E aqui a história ganha um tempero a mais. Segundo os jornais da época, nessas votações de 2015 e 2016, a maioria dos vereadores que votou não simplesmente não justificou publicamente o porquê. Isso cria uma camada de mistério, digamos assim, deixando em aberto quais eram os motivos reais daquela oposição tão forte. Certo. Então, o que acontece quando uma cidade decide não ter um canal de participação como esse?
Vamos explorar um pouco as possíveis consequências dessa ausência e também dar uma olhada em modelos que talvez pudessem funcionar, segundo as fontes que a gente consultou. A falta de um canal como a Tribuna Livre traz alguns riscos. O mais óbvio é o distanciamento, né? Se não tem espaço para o diálogo, cria-se um buraco entre o que a população precisa e o que os vereadores sabem. Isso pode diminuir a transparência e, no limite, levar a uma perda de confiança nas instituições. As sessões podem acabar virando eventos formais, sabe? Distantes da vida real das pessoas. Mas e se existisse um meio termo? As fontes que a gente pesquisou sugerem um modelo equilibrado, que tenta juntar abertura com organização. Acesso para qualquer cidadão, não só para representantes de entidades. Inscrição fácil, pela internet ou lá na hora. Tempo de fala curto e igual para todo mundo. E um ponto muito importante, um limite de quantas vezes a pessoa pode falar, para evitar que um grupo só domine o espaço. E claro, tudo registrado publicamente. É um modelo que tenta acalmar aquele medo de perder o controle, mas sem fechar a porta. No fim das contas, toda essa saga da Tribuna Livre em Indaiatuba nos leva a essa pergunta, que é fundamental. E não tem uma resposta pronta, uma resposta fácil. Cada cidade precisa achar o seu próprio equilíbrio. A história que a gente contou hoje é um estudo de caso fascinante sobre essa tensão que define a democracia moderna. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa análise. Até a próxima!